Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Estamos aqui, quem sabe, pela primeira vez para elogiar a CBF nesse canal, Matheus? Será? CBF divulgou o novo calendário do futebol brasileiro e sem rodeios. Antes da gente entrar nos detalhes, esmiuçar as mudanças que foram feitas, quero a sua opinião. Gostou ou achou que a CBF enxugou gelo nesse calendário? Gostei com ressalvas. Posso ficar em cima do muro? Acho Eu que. também gostei, mas teria feito outras mudanças, mais Exato. mudanças, dá para colocar Eu assim. teria feito menos mudanças. Tem algumas coisas que eu acho que passou do ponto. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a citar algumas das mudanças, começando pelas principais, que acho que a grande mudança é o Campeonato Brasileiro de 2026 ele vai começar em janeiro, não vai ter mais aquele momento em que os estaduais iniciam a temporada do futebol e só em abril o Campeonato Brasileiro começa. No ano que vem, o Brasileirão vai ser durante o ano todo, ele vai de janeiro até dezembro. Lembrando que é um ano de Copa do Mundo, 2026, então vamos ter uma pausa no meio da temporada para o Mundial. Da mesma forma que foi esse ano, só que a expectativa é que seja menos tumultuado a questão do calendário. Essa é uma das principais mudanças. Outra mudança que eles fizeram, diminuíram a data dos estaduais. Antes eram 16, agora vão ser 11. E eles vão acontecer em paralelo com as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí não foi divulgado como que vai ser, se estaduais vão ser quarta e o Campeonato Brasileiro domingo, ou o contrário. Mas gostei da ideia. Acho que acabar com os estaduais ou fazer uma mudança muito maior nos estaduais, que é o que eu defendo, vou chegar nisso mais para frente, seria muito complicado, porque é aquela questão. Tem aquela politicagem, as federações têm muito poder, então você mexa na menina dos olhos de ouro das federações seria muito complicado, mas o Samir Chowdhury consegue uma grande vitória, que é reduzir o número de datas, que outros presidentes nem isso conseguiram, né, Bruno? Exatamente, tem meu selo de aprovação, eu estava fazendo aqui. Eu acho que ficou assim, talvez próximo ao ideal. Reduziu em 5 rodadas o estadual para os clubes da Série A, então é de 16 para 11, se eu não me engano. E ao mesmo tempo você tendo o Campeonato Brasileiro no começo do ano, que eu também gosto, sabe? É uma coisa que você vê nas principais competições do mundo fazem isso. Você tem o campeonato no ano inteiro, você dilui mais as partidas, você dá mais tempo de descanso. Eu acho que a gente não vai ter muito disso, justamente por causa da Copa do Mundo. Mas a teoria é boa, eu gosto disso. Também dá uma força mais ou menos os times a fazer uma coisa que muitos torcedores pedem, que é usar o estadual para testar jogadores da base, que é usar o estadual para colocar reservas para terem mais tempo de jogo, jogadores mais jovens, jogadores às vezes que são uma aposta, para você dar tempo para esses caras, você dar campo para eles jogarem. É porque você tendo os jogos do Brasileirão e jogos do estadual ao mesmo tempo, né? Não, não literalmente ao mesmo tempo, mas durante o mesmo período, você força os times a escolher uma competição ou outra. Eu duvido que os times da Série A vão priorizar o estadual ao invés do Brasileirão. Então a tendência são mais times alternativos no estadual, então mais tempo para esses jogadores, principalmente os jovens. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. A questão é ver como que os times e o campeonato vai manter isso atrativo para o público, né? Porque no final das contas você tem que levar torcedor para o estádio. E é difícil você levar o torcedor para o estádio para assistir Cruzeiro e Pouso Alegre com o time reserva. Então, esse acho que é o principal desafio, mas olhando de cima da questão de redução de datas, eu acho isso positivo. Eu concordo com você, e só para passar aqui a data do início e do fim do campeonato estadual, ele começa no ano que vem, no dia 11 de janeiro e termina em 8 de março. Os campeonatos estaduais vão ter esse período. Já seria uma redução grande, né? Um mês que o futebol brasileiro ganharia se os estaduais ocorressem sozinhos. Mas eles foram além e puxaram o brasileiro para o começo do ano. Eu acho isso importante, concordo com vocês na questão de diminuir as datas para os clubes grandes. É importante. E vou chegar mais para frente, no final, de
que eu acho impor essa era uma das principais mudanças que a CBF precisaria fazer, e eu acho que a outra maior mudança, necessidade que ela precisaria, ela atacou mais ou menos. Eu acho que se ela tivesse pensado nisso, seria um golaço esse calendário, mas vamos continuar seguindo aqui. Para a Copa do Brasil, que essa aqui foi polêmica, tá? A Copa do Brasil ela foi ampliada, vai ter mais clubes disputando na Copa do Brasil. Só que os clubes da Série A, eles só vão entrar na quinta fase, ou seja, vão entrar lá para frente. E os clubes que vão disputar desde o início, só 12 deles vão chegar a disputar com os clubes da Série A. Então, vão ser 32, 20 da Série A já vão estar lá, e os que vierem disputando desde o começo, só 12 vão ter essa oportunidade de disputar contra a elite do futebol brasileiro, podemos dizer assim. Várias dessas fases serão em jogo único, mas as oitavas, quartas e semi serão ida e volta. Porém, a final será em jogo único. Ó, já fiz aqui meu selo aprovado e desaprovado para várias coisas. Eu acho que você aumentar a Copa do Brasil é positivo, sabe. O Brasil tem muito time para pouco jogo para essas equipes, então você dá mais oportunidades, a gente também vai ver uma ampliação da Série D, ampliação da Copa do Brasil, isso tudo é muito positivo. Você ajuda os clubes menores a sobreviverem. A questão, por exemplo, o jogo único nessas fases também sou muito a favor, eu acho que dá uma reduzida legal no calendário, mas esse negócio dos clubes da Série A só entrarem na quinta fase, eu já não gosto tanto, porque eu acho que você tira um pouco da magia que essas copas têm, sabe. Você vê a Inglaterra, por exemplo, o United foi jogar contra um clube da quarta divisão e perdeu. Esse é o tipo de jogo, a gente teve um Cruzeiro e Souza, um Atlético Mineiro e Afogados, sabe. Esses times pequenos, eles terem a oportunidade de jogar contra um clube de série A uma vez, para eles já vale muita coisa, sabe. Para a torcida que vai poder ir no estádio assistir o time da cidade dela jogar contra os caras da primeira divisão, para os jogadores que sonham nesses momentos poder disputar uma partida contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras. Você tirar essa oportunidade deles, eu acho sacanagem. Da gente poder ter esses jogos mágicos assim, sabe, essas histórias de Cinderela, dos torcedores desses times de poderem ver uma grande equipe na cidade deles, dos jogadores e treinadores das instituições desses clubes pequenos, que sonham em disputar esse tipo de jogo, mesmo que seja para perder de muito, sabe, igual teve um Bayern de Munique e Auckland City no mundial de clubes, os caras tomaram 15-0, mas estava feliz de poder jogar contra o Bayern, sabe. Você tirar essa oportunidade, eu acho, não gosto, sou contra. Sabe, ter 2 datas a mais para colocar os times da Série A um pouco antes, acho que não ia fazer tanta diferença. Exato, e não dá para evitar a ideia de que eu vi gente levantando isso no Twitter, bela fonte de informação que eu tenho aqui, o Twitter, mas eu estava na discussão e eu concordo de que você está gerando uma elitização da Copa do Brasil, deixando praticamente impossível ter uma surpresa. Como você citou o Cruzeiro e Souza, Atlético Afogados, o que aconteceu com o Manchester United nessa temporada. É muito difícil esses times avançarem tanto na Copa do Brasil a ponto de chegarem a enfrentar os clubes da primeira divisão. Se você me perguntar o que eu faria, os times que vão para a Libertadores, eu acho que faz sentido eles entrarem mais para frente, porque eles já vão ter mais jogos, um calendário mais cheio. Mas de resto, joga a Copa do Brasil, se não desde a primeira, desde a segunda fase, assim, para eles poderem disputar. E é isso, e é isso. Se você não foi competente a ponto de classificar para a Libertadores, paciência, vai jogar a Copa do Você é Brasil. bom, mostra no campo, né. "Ah, Exato. sou da Série A, não tem que jogar", vai lá e ganha. Você é bom, mostra no campo. E agora final, jogo único, acho que é a maior polêmica, sou completamente contra, eu acho que você propor isso num país como o Brasil é um completo desconhecimento da realidade do país, é uma desvalorização da competição, sabe. A Copa do Brasil é a Copa nacional mais valorizada do mundo. Nenhum outro país do mundo pode falar aí FA Cup, pode falar Copa da Itália, qualquer uma, você não vai ver times que estão na parte de cima da tabela poupando jogadores no campeonato para jogar as copas.
No Brasil é o único país que isso acontece, porque a competição é muito valorizada, ela tem muito prestígio, e você colocar essa final em jogo único, você tira a oportunidade muito torcedor de poder de ver o time dele jogar uma final. Que hoje o torcedor brasileiro só tem uma oportunidade de ver seu time jogar uma final no estádio, no seu estádio, que é a Copa do Brasil. E agora não tem mais. E o Brasil, né, tem é um clichê, mas é o óbvio, o Brasil é um país de proporções continentais. Uma coisa é você na Inglaterra colocar a final em Wembley, Wembley. exato, em Wembley, que a Inglaterra é menor que Minas Gerais, toda cortada por trilhos de trem, torcedor que mora em outra cidade, sabe, do outro lado da Inglaterra, pega um trem por 3 horas e tá lá. Aqui no Brasil, a condição financeira é muito menor, a condição de viagem é muito pior, as distâncias muito maiores. Ferrovia não existe aqui no Brasil, né? Vamos Exato. combinar. As distâncias muito maiores, sabe, sei lá, eu vi gente falando: "Escolhe Brasília para ficar igual a FA Cup, capital, dá uma utilidade para o Mané Garrincha, é o centro do país". Só que, justamente por ser o centro do país, é longe para todo mundo. Brasília é uma péssima escolha, é longe se chegar Grêmio ou Inter numa final, é longe se chegar um Bahia, um Fortaleza, um Ceará, é longe se chegar um time do Rio, é longe se chegar alguém de São Paulo, talvez seja mais ou menos perto para os times aqui de BH, mas mesmo assim é uma viagem É longa. 12 horas de viagem. Exato, Eu me dei o trabalho de pesquisar isso durante o dia para ver. Rio de e Janeiro de carro, acho que seria um dia de viagem, tipo, 16 horas, mas tipo, o cara fazer 16 horas de viagem direto é inviável, ele teria que parar no meio do caminho. exato, isso aí ele vai ter que ter hotel, que ele não vai conseguir, para no meio do caminho, depois tem que dormir lá para voltar, então vai ficar 3, 4 dias de viagem, mais hospedagem, gasolina, mais o ingresso que não é barato, sabe, então é uma péssima ideia. E a gente ainda tem a Libertadores como exemplo. A final única na Libertadores não deu certo. Sabe, a gente vê os vídeos da torcida ano passado, Botafogo e Atlético invadindo a Argentina, né, esqueci onde é que foi a Uhum. final agora. E é legal, mas a gente teve uma final de Libertadores que não vendeu todos os ingressos do estádio. Aí vai fazer piada com a torcida do Atlético, torcida do Botafogo. Antes disso, também não vendeu tudo. A única final de jogo único que vendeu tudo foi no Maracanã, porque o Fluminense estava jogando. Fora isso, a gente teve estádios de final de Libertadores com cadeiras vazias. Então, para o público não é um sucesso, financeiramente não é um sucesso. Uma data a mais não vai fazer a menor diferença. Para a torcida, é muito mais legal você sediar o jogo no seu estádio, você faz a festa com a torcida, aí a A torcida do cidade outro time. vive o clima da final. Exato, o torcedor do outro time vê isso e fala: "Não, a gente tem que fazer melhor", e aumenta ainda mais o nível da festa da torcida. Para o fã de futebol que não torce para nenhum dos 2, ver essa festa, essa disputa é mais legal. Sabe, o jogo único é péssimo em todos os aspectos. Não é um sucesso de público, não é um sucesso de renda, não muda muito na questão de datas, é péssimo para viagem, é péssimo em tudo. Eu, sinceramente, a não ser copiar gringo, eu não entendo porque que isso foi feito. Acho que você destacou dos principais pontos. Você citou a questão de na Inglaterra, em 3 horas, o cara já está em qualquer lugar do país, já consegue fazer a viagem. Aqui, prestar um exemplo, nós somos de Belo Horizonte. Se a gente pegar um carro e viajar 3 horas, a gente chega em João Molevade, que é uma cidade aqui, não é nem longe de Belo Horizonte, assim, uns menos de 150 quilômetros a distância aqui de João Molevade para BH. Assim, as estradas também são muito ruins. Além de passagem de avião ser caro, você não tem trem cortando o Brasil, as estradas são ruins, infraestrutura paupérrima, mas a gente não está aqui para falar disso. Você destacou pontos que eu concordo com todos eles. Acho que a final única não tem tanto sentido. Mas, em contrapartida, falar uma coisa que eu gostei é a Copa do Brasil encerrar a temporada do futebol brasileiro. Isso eu acho legal. Ser o último jogo ali do campeão, que às vezes o campeonato brasileiro ele encerra com um time já campeão, já tem time já rebaixado, então alguns jogos eles meio que não valem muita coisa. Você encerrar um jogo onde dois times estão disputando título, eu acho essa ideia interessante, pelo menos.
É, com certeza. Mas em 2 jogos, um aqui e um lá, muito mais legal. Sim. Mais alguma coisa para acrescentar sobre a Copa do Brasil ou podemos passar para o próximo tópico, que também eu vi gente não entendendo, com algumas dúvidas, Podemos passar. que é a criação de uma nova competição, que é a Sul-Sudeste. Talvez eles ficaram com inveja da Copa do Nordeste, quiseram fazer algo parecido. E eu vi muita gente assim, ué, mas está diminuindo os estaduais, vai criar mais uma competição? Mas o ponto é que quem está em competições sul-americanas não vai jogar a Copa Sul-Sudeste, ou seja, basicamente todos os times da Série A não vão jogar porque tem tanta vaga em competição sul-americana para os times brasileiros que vão ser os times que subiram e os times da Série B que vão jogar essa nova competição. Serão 12 times que vão disputar ela, divididos em dois grupos de 6, e aí eles vão. Os dois melhores de cada grupo vão disputar a fase de mata-mata. É assim que vai ser essa nova competição. E as mudanças também foram na Copa do Nordeste, em que os times que estão em competições sul-americanas também não vão jogar mais o torneio regional. Então, teve mais essa mudança no calendário. Também gosto, é de novo, é você ampliar o número de jogos para times ali de média e baixa estatura. Igual você falou, os times que estão, na Libertadores ou na Sula não vão disputar, então vão acabar times, muitas vezes, de menor expressão, tendo a oportunidade de jogar contra algum time grande que foi muito mal. Por exemplo, se o campeonato acabasse agora, nessa Copa nós teríamos Corinthians, Atlético, Inter e Santos disputando, sabe, já dá uma disputa legal. Essa divisão de vagas aí, pelo que eu vi, são 2 times por estado, 2 times de Minas, 2 times do Rio, 2 times de São Paulo, 2 do Paraná, 2 de Santa Catarina e 2 do Rio Grande do Sul. Curiosamente, o Espírito Santo disputa a Copa junto com o Centro-Oeste, não com o Sudeste, Faz mas sentido. Eu entendo isso acontecer. é uma Porque divisão mais por nível de futebol do que divisão são, geográfica. são dois lugares onde o futebol ele precisa nascer, né? Não é nem se desenvolver. Eu tenho É. um amigo meu que mora no Espírito Santo, ele fala que a situação do futebol lá, assim, sofrível é pouco para descrever como é que funciona o campeonato lá. Então, e essa é uma coisa que as federações dos estados Centro-Oeste e do Espírito Santo, junto com a CBF, eles precisam desenvolver o futebol nessas regiões. É, com certeza. Mas é uma Copa, assim, de novo, é para dar mais por exemplo, o Cruzeiro, que a gente está falando, até o final como não está disputando uma competição sul-americana agora, fica com um calendário muito vazio. Ou então, acho que essa mudança não é nem para os times de série A, essa mudança é para times ali de série B, que às vezes não tem muita competição, às vezes até um time de série C, dependendo do estado que for. Eh, por exemplo, de novo, Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético não estariam disputando. Não, o Atlético tá, né, esse ano, se tivesse acontecendo. Atlético não, o Atlético tá na Sul-Americana, Cruzeiro também. Então Seria seria o América e América Atlético. e Atlético, provavelmente. São ali, o América que tá na Série B, o Atlético que acabou de subir, vai, por exemplo, Rio Grande do Sul. Provavelmente Grêmio e Inter disputarão competições sul-americanas mais vezes do que não disputarão. Então você vai dar oportunidade para um Juventude, para um Brasil de Pelotas, Caxias. para um Caxias. Sabe, você dá, de novo, mais partidas para equipes de menor escalão que não tinham. Isso ajuda elas a sobreviverem, ajuda a negociar patrocínio, ajuda a você dar condições melhores para os jogadores. Às vezes surge um novo talento nesses clubes, já teve várias vezes. Eles precisam de jogar, precisam de ter exposição. Vão poder jogar contra times maiores que não conseguiram se classificar bem no ano anterior. Então essa ideia eu achei muito boa, para ser sincero, justamente porque quem está em competição sul-americana não joga. Eu acho que essa é a sacada dessa competição, vai ser diferente, por exemplo, da primeira liga que criaram há 10 anos atrás, que era Sul, Minas e Rio, né, disputando, e às vezes tinha uns jogos nada a ver, tinha time que não se importava, aí tinha time que se importava. O período da competição também não era muito atrativo. Essa não, essa é uma competição que eu acho que faz sentido. Você pode dar oportunidade de título também para um time que está querendo ascender, por exemplo, o Bragantino, vamos só supor.
ele estaria disputando nesse ano, se a competição já existisse. Poderia ser uma oportunidade para ele levantar um troféu, né? Que é um projeto que está ali se consolidando na Série A, mas ainda não levantou uma taça. Então tem esse atrativo ainda da competição, né? De o time celebrar uma conquista. Ou um Figueirense, um Avaí, que são times tradicionais muito tempo longe da Série A, vão poder ter, sabe, o torcedor ter um gosto de um jogo legal contra, times de Série A de novo. Então eu acho que é uma Uhum. mudança bem bacana. Exato. E o enxugamento, né, ou pelo menos o esvaziamento da Copa do Nordeste, eu acho que também é um reflexo natural de desenvolvimento do futebol brasileiro. É uma competição legal, é divertido, mas, por exemplo, para o Bahia, que é o atual campeão, acho que faz mais sentido ele focar no brasileiro, na própria Libertadores, para voos maiores, a Copa do Brasil também. A conversa do Bahia tem que ser aí e não um campeonato regional. O Bahia tem que pensar em se nacionalizar em questão de títulos. Né? Apesar de já ter um campeonato brasileiro, não seria um título inédito. Eu acho que foi até bem bonito, né, o Bahia talvez se despedindo da Lampions League, pelo menos por um tempo, justamente com o título, porque o Bahia agora é um time com um projeto muito estruturado, e eu imagino que vai estar disputando competições, internacionais, mais do que não vai estar, pelo menos nos próximos anos. Então eu acho que dos times que disputam a Copa do Nordeste é quem vai ser mais afetado por essa mudança. O Fortaleza também, se fosse em outros anos, mas o projeto Fortaleza deu uma piorada significativa esse ano. Mas eu acho que, no Nordeste é principalmente o Bahia que eu vejo sendo afetado, assim, continuamente, né, porque os outros times, obviamente, um ano o Vitória vai lá e chega, o Fortaleza estava chegando, você pode ter um Ceará no ano que vem disputando uma Sul-Americana, mas acho que o projeto mais consolidado, com certeza, é o do Bahia. Ah, com certeza, né? O Bahia está alguns passos na frente dos outros times do Nordeste. Fortaleza fazia tinha um nível legal, mas essa temporada parece que está caminhando para a Série B de novo. Exato. Né, fazendo a mesma simulação que a gente fez, no ano que vem, se o campeonato acabasse agora, nós não teríamos Bahia nem Ceará na Copa do Nordeste. Uhum. Eu estou procurando aqui, eu achei que eu tinha pegado, mas eu peguei o da Série B duas vezes. Sobre a Série C, que teve mudanças, vai aumentar o número de times disputando o torneio, e parece que essa mudança vai ser gradativa, né? Vão cair dois e vão subir mais clubes do que serão rebaixados. Em duas temporadas, isso vai acontecer, para em 2028 ficar no formato que a CBF está planejando para ser daqui para frente. O que você acha desse aumento de times disputando a Série C? Acho que eram 20 foi para 28, não sei se era 24, foi para 28. Eu vou procurar Eh, aqui certinho para passar a informação correta. de novo, falei que o aumento de jogos para esses clubes é sempre muito positivo, né, eu acho que é um debate já antigo, não só a ampliação de uma série C ou série D, ou criação de série E, série F. Sabe, o Brasil é um país, de novo, proporções continentais, a gente tem centenas, milhares de clubes de futebol que passam por muita dificuldade por falta de competição. Mesmo os times que têm uma divisão, uma série C ou uma série D, o tempo de competição é muito curto, o campeonato não é atrativo para patrocinador, o campeonato não é atrativo para televisão. Sabe? Muitos jogos desses campeonatos não são nem televisionados, você não consegue nem assistir. Então, isso desvaloriza a competição, faz com que o patrocinador não queira investir dinheiro, o patrocinador que não quer investir dinheiro. O clube fica sem dinheiro para contratar, e aí eles têm que fazer contratos menores com os jogadores, porque também não tem competição o ano inteiro. Então faz contrato de alguns meses com os jogadores para não ter que pagar o salário em meses que os caras não estão jogando. Isso piora as condições dos jogadores que estão nesse nível de futebol, que não têm um emprego o ano inteiro, então tem que se dedicar ao futebol enquanto tem outra profissão. Isso abaixa o nível. Então, eu acho que, sabe, positivo em todos os sentidos e uma coisa vai melhorando a outra. Ainda acho que é pouco, eu acho que a gente tinha que ter mais divisões no futebol brasileiro, essa é a verdade. De novo, comparando com a Inglaterra. A Inglaterra tem 10 divisões e é do tamanho de Minas Gerais. Tem algumas que são semiprofissionais, mas a partir acho que da sexta, da quinta,
já é algo profissional, sabe. No que é bom a gente tem que se inspirar, não é no que é ruim, não é na final de jogo único. A gente tem que ter mais jogos para os times desse patamar, porque eu sinto que aqui no Brasil as pessoas só se importam com a série A. Série B mais ou menos, se tiver algum time ali grande jogando, série C e série D, é muito sucateada, e você mudar isso pelo menos mostra que a CBF está prestando mais atenção, e problemas como a falta de transmissão de jogo, que eu acho que, sabe, é patético você ter uma divisão de futebol profissional que não tem um lugar que você pode assistir esse jogo, pelo menos isso eu acho que vai melhorar bastante. É, desculpe pela minha confusão aqui, eu estava botando o computador para carregar para não acabar a bateria no meio do vídeo, mas concordo com você de que o futebol brasileiro ele tem que ser uma espécie de pirâmide, que é você tem um topo aqui e vai aumentando aqui, a base tem que ser maior. A forma como o futebol brasileiro ele funcionava era basicamente um prédio que tem o mesmo tamanho embaixo e só vai subindo. Não é essa a ideia. A gente já teve casos de times como Santa Cruz, deles não terem data para jogar porque eles não conseguiram se classificar para a Série D. O Paraná é um clube que vive uma crise absurda e que ele não tem data para jogar porque, se não me engano, está até na segunda divisão do Paranaense. Então, esses times são que a CBF precisa olhar. O topo, apesar de a gente ver essa briga com o Flamengo, dos times lutando para criar a liga, eles meio que eles conseguem se organizar. Talvez você vai precisar dar um ou outro ajuste ali. Ó, vai ser assim que vocês vão se organizar, toca o futebol aí e deixa eu olhar para os times que realmente precisam de mim, que são esses que estão na base. Só para passar a informação aqui, em 2028, é, que é o modelo final que a CBF pretende daqui para frente com a Série D, são 28 clubes, com dois grupos de 14 jogando ida e volta, ou seja, são 26 datas garantidas, né? Se eu não estou maluco, na conta da matemática, para os times que vão disputar a Série C. E 6 clubes serão rebaixados para a Série D a partir daí. E aí são 6 clubes caindo todo ano. Gosto. Talvez poderia ser um pontos corridos ali, com os 28 se enfrentando, que aí você daria mais datas para esses times jogarem, que aí também é mais dinheiro, é mais recurso entrando, só que aí também não sei como é que seria essa questão de, às vezes, ter mais gasto também. Porque às vezes pega um time do Sul, tendo que enfrentar times do Nordeste, esses clubes ali são fragilizados economicamente nesse primeiro momento, mas eu gostaria de ver eles jogando mais vezes, porque você destacou. No calendário passado, os times da Série A jogavam 80 vezes e os times que estavam na base jogavam 20. Não pode ser assim. Esse é um modelo falido do futebol brasileiro. Exato, é o que a gente falou, né, você tem mais jogos, você atrai mais patrocínios, você tem mais dinheiro, dá melhores condições para os jogadores se dedicam mais ao futebol, aumenta o nível, isso melhora o futebol como um todo, né, porque, de novo, você ter mais pessoas jogando futebol, mais pessoas prestando atenção, mais talento vai aparecer, mais talento pode chegar até um nível mais alto, você vai ter mais gente querendo investir no futebol, porque vai ver um futuro ali. Porque hoje, com todo respeito, uma pessoa pegar um time que está na quarta divisão ou sem divisão, não faz o menor sentido alguém querer investir ali, sabe? Tem que ser muito maluco para fazer isso e sonhar que vai conseguir chegar pelo menos na Série B. Não tem muita gente interessada em investir no futebol, porque não é atrativo. Eu acho que esse modelo, pelo menos, é um pouco mais. Isso vai melhorando. Exato. E só para passar aqui as datas, que nós acabamos esquecendo de falar nas Copas regionais e também aqui no caso da Série C, é bom que já traz tudo. É, Copa do Nordeste, Copa Verde, Sul-Sudeste. Elas vão começar 25 de março e vão acabar 7 de junho. É um período ali de um pouco menos de 3 meses, que os campeonatos vão durar. É quando E a acabar o Série estadual C, começa, né. isso. E a Série C, ela começa 5 de abril e vai até 25 de outubro. E considerando que os clubes que estão na Série C eles disputam o seu campeonato estadual, eles terão datas de janeiro até outubro, e isso eu acho perfeito. Os times vão ter jogos a disputar quase o ano inteiro, e esse era um drama do futebol brasileiro, que às vezes o time saía do estadual,
o jogador jogava até abril e a partir dali, sei lá, até o ano que vem, ele teria que arrumar outra coisa para fazer da vida, porque ele não ia ter data para jogar. Acho que no final das contas, CBF acertou mais do que errou, mas eu ainda me deixa muito triste os erros que ela cometeu. Exato. E só para falar aqui da Série D, ela aumentou para 96 times Legal. que vão estar disputando a Série D. Eu gostei. O formato, eu acho que ele poderia ser melhor. Vão ser 16 grupos de 6 clubes com ida e volta, avançando 4 de cada grupo. E assim, são 10 jogos confirmados para os times que estão na Série D. Eu acho que deveria ser mais. Esses times eles deveriam ter um calendário maior para, sei lá, passar aqui. A Série D ela vai até 13 de setembro, de 5 de abril até 13 de setembro. Para talvez até agosto, você poderia até esticar se fosse um formato diferente. Agosto, setembro, esses times terem data confirmada, que eles vão jogar até 9 meses do ano, eles vão estar em campo. Com esse formato, são dois por cada 16 grupos, né? São 32 times que podem ver o ano deles acabar na metade, ou em maio. Não sei até que ponto esses campeonatos vão se estender até a fase de mata-mata. Então fica aí a minha crítica. Mas essa eu entendo, Matheus, porque é igual você falou, a questão da distância da viagem, né? Porque os clubes da Série D, em sua grande maioria, não tem condição de ficar viajando o país o ano inteiro. E aí caberia à CBF a financiar essas viagens. E aí eu acho que a gente já está pedindo um pouco demais da CBF, né? A gente Posso falar? tá esperando demais deles. Cara, Posso se falar? acertaram numa Um, coisa. Não, eles tinham que fazer isso. dois jogos É, da seleção banca a viagem de não, todo mundo. não, eu não tô falando que eles não tinham que fazer, eles tinham que fazer. Mas aí a gente tá esperando demais da CBF. Não é porque ela acertou uma vez que ela vai começar a acertar sempre agora. Calma. Daqui a 20 anos É. eles arrumam isso. Aí a segunda fase, avançando, seria mata-mata e de volta, e os vencedores já garantem vaga na edição seguinte. Isso eu acho importante, o clube ter uma estabilidade de estar jogando o campeonato sempre. Às vezes ficava um Deus dará, o time não conseguia subir para a Série C, ele podia não ter calendário no ano que vem. A Série D era muito volátil, assim, os times trocavam bastante. Terceira fase, ida e volta, oitavas, ida e volta, e a partir daí ida e volta até o final. E o campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Então, num panorama geral, eu gostei das mudanças que a CBF fez. Eu falei no começo do vídeo uma mudança que eu faria com relação aos estaduais e que você trouxe falando sobre o futebol inglês. Para mim, pelo Brasil ser um país de dimensões continentais, os estaduais eles deveriam servir como divisões de acesso à Série D. Porque os times que não estão em divisões nacionais, eles têm condições muito precárias. Então, você deixar ele jogando ali contra times do mesmo estado, onde a viagem é perto, a questão de logística não é tão cara, facilita esses clubes sobreviverem. E no final, o que eu faria como acesso, eu transformaria essas Copas regionais que eles criaram como uma forma de junta, os clubes estão ali próximos também, no Sudeste, no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, no Sul, e a partir dessas Copas você garante o acesso à Série D. Esse seria o meu mundo ideal, mas eu acho que até chegar nesse ponto a CBF precisaria mudar muita coisa. Eu entendo que isso talvez possa vir mais para frente. Eu tô falando que também, tipo, no mundo que vem na minha cabeça, assim, tipo, não sei qual que seria a possibilidade disso acontecer, mas eu vejo como um cenário positivo, que seria bom se fosse feito. Mas, no modo geral, eu gostei bastante das mudanças do calendário de futebol brasileiro para o ano que vem. Fazer tipo uma mini copinha, né, você faz uma copinha por região, põe todo mundo contra todo mundo, e aí você estende, né, você tem mais tempo e quem chegar lá na frente pode disputar uma série D, por exemplo. Eu acho que faz sentido, mas também teria que ver a questão logística, eu acho que é algo a se pensar. Faz sentido. E eu acho que só mais uma informação, o campeão, por exemplo, dessa nova Copa Sul-Sudeste garante vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Que geralmente não seria um problema, mas para equipes, por exemplo, como Botafogo ou Santos,
recentemente, já seria positivo, já faria eles olharem com mais carinho para essas competições. Exato. E para finalizar, como nós consideramos positivo o calendário, trazer uma informação positiva que a CBF vai trazer para o futebol brasileiro ano que vem. Teremos impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro a partir de 2026. E só gostaria de destacar aqui: Samir Chaldi é o nome do presidente da CBF. Depois de todo o tumulto que o Edinaldo Rodrigues fez, talvez o pessoal aí que ocupava o carro pense, não, a gente tem que dar uma resposta. E para ser justo, eu acho que as respostas estão vindo. Ele está trabalhando para melhorar o futebol brasileiro. É, as mudanças têm sido positivas. A questão é que se a CBF se importasse em melhorar depois de um presidente ruim, o futebol brasileiro ia ser bom desde sempre. Eu acho que Exato. está numa sequência de uns 10 aí que não fizeram nada e estão presos. Então não sei se tem esse tipo de pensamento ali na CBF não. Mas, igual eu falei, a maioria das mudanças estão aprovadas. Tirando as que não estão, as outras estão boas e o impedimento semiautomático não fez mais do que sua obrigação, CBF. Tá certo, mas já tinha que ter. Exato. E tem algumas mudanças também, como são. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver acontecendo, por exemplo, um campeonato desse tamanho, é a primeira vez que vai ter um futebol brasileiro. Ou pelo menos em muito tempo não tinha. Então, eles podem ir ajustando ao longo do processo. Não, como a gente vai arrumar, a gente pode melhorar isso aqui, a gente pode é, recuar nessa questão. O Campeonato Brasileiro começando desde janeiro também é um ponto a se observar. Não, janeiro está muito cedo, vamos fevereiro, que aí dá tempo dos times fazerem férias pré-temporada de uma forma organizada. Então, no geral, eu gosto, mas eu prevejo alguns ajustes ainda nos próximos anos. Sim, tem que ver também a questão da janela de transferência, como é que vai funcionar agora com os campeonatos começando mais cedo. Os jogadores vão ter 7 jogos em janeiro, sabe, em fevereiro. Aí não tem tanto tempo assim para planejar. Concordo, eu acho que vai ser uma mudança, é um processo, é gradual, mas só pelo fato deles estarem tentando alguma coisa já é positivo. Eles mostrarem que eles querem mudar, eu acho que é o mais importante de tudo. Exato. Mais algum comentário? A gente falou bastante aqui, falamos de muita coisa. Talvez a Acho gente que é tenha deixado isso. passar alguma, mas acredito que falamos de tudo, né? Acho que sim. E se você chegou até aqui, primeiramente, dê seu like no vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou das mudanças, se você achou que piorou, se você faria diferente, se manteria o calendário do jeito que estava para fazer. Não, aquele era o futebol raiz, estão nutelizando o futebol brasileiro. Se você gostou da ideia da final única, se você não gostou da ideia da final única na Copa do Brasil, das Copas Regionais, da Série D com quase 100 clubes, muitas mudanças, pode comentar sobre todas elas aqui no comentário, a gente vai ler. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ainda não entendeu que o futebol brasileiro era de pontos corridos, que parou na época do mata-mata. Mande esse vídeo para essa pessoa, para Só ela ver, ó, o futebol brasileiro virou de ponta cabeça, vai mudar muita coisa. Então, compartilhe o vídeo com essas pessoas, compartilhe o vídeo com as pessoas que acompanham o futebol brasileiro também, mais atualizadas. É isso, compartilhe com todo mundo. Um abraço e até a próxima, galera. falou!